suporte para que a videira cresça. Homem e mulher, portanto, poderiam se bastar a si mesmos. Mas é um equívoco ficar apenas nessa perspectiva, porque homem e mulher têm uma missão. A vida conjugal tem um sentido, é abençoar também outras vidas. Podemos, portanto, pensar na mulher como uma videira que Deus planta. Com liberdade, a oração de outro poeta bíblico aplicado ao povo de Israel pode ser singularizado para a mulher. Salmo 80, versos 14, 15. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou. O Antigo Testamento, portanto, valoriza a mulher. E o Novo Testamento eleva essa valorização ao seu ponto climático não encontrável em nenhuma outra civilização até então. Uma única situação vai nos ajudar a entender isto e está no capítulo 10 de Marcos. Aqueles que buscavam colocar Jesus em dificuldade apresentam-lhe um problema, dizendo: bem, Moisés colocou claramente as regras para o divórcio. Como então ficamos diante dos comportamentos que vemos nos dias de hoje? É lícito continuarmos com essa prática? Perguntam então os seus interlocutores. Jesus dá uma resposta nesse capítulo, que é uma resposta, infelizmente, usada em outro tipo de aplicação, que não é aquela intenção original de Jesus. Jesus, então, afirma o seguinte: se a lei diz que o casamento é indissolúvel para homem e para mulher. Porque depois que Moisés deixou aquela máxima, os judeus masculinos, é claro, foram inventando novas regras, de tal modo que bastava um homem se aborrecer com a sua mulher para lhe dar uma carta de divórcio. E uma mulher jamais conseguia carta de divórcio, por mais tirano que fosse o seu marido. É exatamente a essa situação que Jesus quer responder. Se a lei diz que o casamento é indissolúvel para homem e para mulher. As regras são as mesmas para os outros. Há um outro exemplo, João capítulo 8, quando os judeus apresentam a Jesus uma mulher que cometera adultério. Porque a lei dizia que havia uma diferença entre a mulher e o homem adúlteros. Ao homem o adultério era permitido, mas à mulher a punição era o apedrejamento. Então Jesus responde do seguinte modo: a lei é para todos. Ela está aí. Ela pode ser apedrejada, mas juntamente com ela, aqueles que adulteraram com ela ou com outras. Porque a lei é igual para todos. Em outras palavras, no plano de Deus, homem e mulher são absolutamente iguais. E o apóstolo Paulo afirma isso com absoluta precisão. É bom lermos esse texto porque o apóstolo Paulo é injustamente acusado de misógino, isto é, de ser hostil às mulheres. A propósito, recomendo, especialmente às mulheres e aos homens que têm tais posturas, a lerem um capítulo do livro Paulo, recentemente publicado, em que a autora Carolina Pamplin relê os textos do apóstolo Paulo e mostrando que é injusta a acusação que as feministas fazem contra ele pelo valor que ele dava às mulheres. E nesse texto, Carolina Pamplin recorda o texto de Gálatas 3,
26 a 28. Todos vocês, diz o apóstolo, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Vale dizer, homens e mulheres são iguais diante de Deus e igualmente capazes de ocupar qualquer posição na sociedade, na igreja, para a qual Deus chama e o Espírito Santo habilita. Inclusive, para serem pastoras. A mulher, portanto, é tão valorizada pelo cristianismo que nasceu essencialmente como uma religião feminina, desde os primórdios e até agora. Tanto é verdade que Jesus tinha discípulos e discípulas. E grande parte do seu ministério só foi desenvolvido porque as mulheres sustentavam com os seus bens. O cristianismo primitivo se desenvolveu nas casas. E quem é que cuida das casas, que abre as suas portas? As mulheres. Essa igreja aqui é a maioria de mulheres. E assim é em todo o cristianismo. Muito mais do que a população que é bem equilibrada. De tal modo, o cristianismo a Bíblia valoriza a mulher. Que Jesus é apresentado como o noivo ou o esposo, e a igreja é apresentada como a noiva ou esposa. O convite escatológico do Apocalipse é: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva, esposa, igreja, já se aprontou. Apocalipse 19, 7. Não há, portanto, lugar, de modo nenhum, para pensamentos e atitudes que confinem as mulheres a papéis secundários na vida. Se ela é exaltada no céu, por que não exaltarmos aqui? As mulheres, pois, são videiras, mas devem ser videiras frutíferas. No caminho desta frutificação há dificuldades, porque a vida boa é sempre feita de lutas boas. Há leis ruins a serem enfrentadas, há problemas na vida a serem superados, há dores nos relacionamentos a serem vencidos. Quero então trazer 3 recomendações às mulheres, mas homens não fiquem felizes, porque também serão alcançados. Para ser frutífera, a mulher precisa ser persistente. A primeira tendência de cada um de nós, chegados às dificuldades, é a da desistência. Mulher, você é videira plantada por Deus. E Deus cuida da sua videira. Na luta da vida você não está sozinha. Não importa qual seja o seu problema. Não importa o quanto se sinta só. Não importa o quanto se ache incapaz. O seu problema é também um problema do grande viticultor, que ainda cuida da sua vinha. Você nunca está só. O seu projeto de vida, para a sua casa, é também o projeto de Deus. Quando Deus fez você, o homem estava sozinho. E sozinho estava até ser tornado seu marido. Em outras palavras, não há situação que não possa ser contornada. Mas se você desanimar, nada vai acontecer. Se você se afundar na dúvida, a única certeza será o pior. Mulher,